Nesse vídeo a gente vai falar sobre como Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha e como a democracia pode ser destruída de dentro quando uma sociedade entra em colapso e suas elites escolhem colaborar com fanáticos. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada! Para entender como Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha, precisamos voltar para o fim da Primeira Guerra Mundial. E quando falo voltar, é porque essa história começa muito antes de 1933, que é o ano que ele finalmente se tornou chanceler. No ano de 1918, a Alemanha não apenas perdeu a guerra, o país colapsou por completo, o exército se desintegrou, a monarquia caiu e uma revolução socialista estourou nas ruas. Nesse contexto, Hitler, que estava se recuperando de um ataque com gás mostarda no hospital militar, viveu aquilo como uma traição absoluta. Ele acreditou na narrativa que dizia que o exército alemão não havia sido derrotado no campo de batalha, mas sim apunhalado pelas costas por marxistas, judeus e republicanos na frente doméstica. Esse mito da punhalada nas costas se tornou combustível emocional para milhões de alemães. E o Tratado de Versalhes, assinado em 1919, só piorou as coisas. A Alemanha foi responsabilizada inteiramente pela guerra. Isso significou perda de territórios, limitação do exército a apenas 100 mil homens e a obrigação de pagar reparações astronômicas. Esse conjunto de humilhações gerou um ressentimento nacionalista profundo, criando o terreno perfeito para alguém que prometesse restaurar a honra alemã. Mas Hitler não era ninguém nessa época. Na verdade, ele foi recrutado pelo próprio exército alemão como só um agente de propaganda. Sua missão era infiltrar pequenos grupos políticos em Munique e doutrinar soldados contra o socialismo. Foi assim, em 1918, que ele entrou no minúsculo Partido dos Trabalhadores Alemães. O que o exército não esperava era que Hitler descobrisse um talento enorme para a oratória. Ele conseguia hipnotizar multidões com discursos carregados de ódio, nacionalismo e promessas de vingança. 4 anos depois, em 1923, Hitler tentou dar um golpe no estado de Munique, conhecido como o Putsch da cervejaria. A ideia era forçar as autoridades bávaras a marcharem sobre Berlim e derrubar o governo. O golpe fracassou completamente. Hitler foi preso, mas o julgamento o transformou em uma celebridade nacional. Na prisão de Landsberg, ele escreveu Mein Kampf e chegou a uma conclusão estratégica crucial. Ele não tomaria o poder pela força das armas, mas sim subvertendo a democracia por dentro. Quando saiu da prisão, em 1924, Hitler refundou o Partido Nazista com uma nova estratégia. Ele estabeleceu o que chamou de Führerprinzip, ou seja, o princípio da liderança absoluta, onde sua autoridade era inquestionável. Organizou o partido como uma máquina de propaganda moderna, com células em todo o país, uniformes, rituais e uma disciplina militar. Mas entre 1924 e 1928, a República de Weimar se estabilizou economicamente. Isso aconteceu porque a inflação foi controlada, a economia cresceu e o nazismo voltou a ser um movimento marginal. Nas eleições de 1928, o Partido Nazista conseguiu apenas 2,6% dos votos. Hitler era visto como um agitador de periferia, alguém que tinha tido seu momento e que agora estava em declínio, mas algo estava prestes a mudar. E é aí que a gente chega em outubro de 1929, quando a Bolsa de Nova York colapsou. O crash de Wall Street desencadeou a Grande Depressão e a Alemanha, que dependia de empréstimos americanos para se recuperar da guerra, foi devastada. O desemprego explodiu. No pior momento da crise, em 1932, 44% da força de trabalho alemã estava sem emprego. A classe média, que já havia sido destruída pela hiperinflação de 1923, viu suas economias evaporarem novamente. Pequenos comerciantes, artesãos, agricultores e funcionários públicos ficaram desesperados. O motivo fundamental disso é que a democracia de Weimar simplesmente não conseguiu lidar com a catástrofe. O governo impôs cortes brutais nos gastos sociais justamente quando a população mais precisava de ajuda. O sistema parlamentar entrou em paralisia. Chanceleres passaram a governar por decretos de emergência, ignorando o parlamento. E, ao mesmo tempo, a violência política explodiu nas ruas. As tropas de assalto nazistas, as SA, brigavam com os socialistas da Frente Vermelha e com outros grupos paramilitares. A Alemanha parecia
estar à beira de uma guerra civil. E foi nesse caos que Hitler encontrou sua oportunidade. O partido nazista se apresentou como a salvação nacional. Hitler prometia empregos, ordem, a destruição do Tratado de Versalhes e a restauração da grandeza alemã. A propaganda nazista, dirigida por Joseph Goebbels, era sofisticada e direcionada. Eles tinham mensagens específicas para cada grupo. Para os agricultores, prometiam proteger a terra alemã. Para os desempregados, trabalho. Para a classe média, proteção contra a proletarização. E para todos, um bode expiatório comum, os judeus e os marxistas. O crescimento eleitoral foi explosivo. Em setembro de 1930, o partido nazista saltou de 18,3% dos votos, tornando-se o segundo maior partido da Alemanha. 2 anos depois, em julho de 1932, eles atingiram 37,4%, tornando-se o maior partido do parlamento. Mas aqui está um detalhe crucial. Hitler nunca conseguiu maioria absoluta em eleições livres. Então, como ele chegou ao poder? Dessa maneira, surge a questão fundamental sobre quem realmente colocou Hitler no poder. A resposta está nas elites conservadoras da Alemanha. O presidente Paul von Hindenburg, que era um veterano da Primeira Guerra e símbolo da velha ordem imperial, desprezava Hitler. Ele o chamava de o Cabo Boêmio, mas ao redor de Hindenburg estava um círculo de aristocratas, generais e industriais que tinham um plano. Eles queriam destruir a democracia de Weimar e estabelecer um regime autoritário conservador. O problema era que eles não tinham apoio de massa. Hitler tinha. Franz von Papen, um aristocrata que havia sido chanceler, convenceu Hindenburg de que poderiam usar Hitler. A ideia era colocá-lo como chanceler, mas cercá-lo com conservadores experientes no gabinete. Dos 11 ministros, apenas 3 seriam nazistas. Papen estava confiante. Ele comentou com um amigo, sem nenhuma preocupação aparente, que eles haviam contratado Hitler. Essa elite conservadora acreditava que poderiam controlar Hitler, usar seu movimento para esmagar a esquerda e depois descartá-lo. Em 30 de janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Foi um processo completamente legal, dentro da lei, seguindo a Constituição. Não houve golpe armado. As portas do poder foram abertas para ele pelas mesmas elites que mais tarde seriam devoradas por sua máquina totalitária. Uma vez no poder, Hitler agiu com uma velocidade que atordoou até seus aliados conservadores. Em menos de 6 meses, a democracia alemã foi completamente destruída, e ele fez isso usando uma combinação perversa de pseudo-legalidade e terror brutal. O primeiro golpe veio em 27 de fevereiro de 1933, quando o Reichstag, o parlamento alemão, pegou fogo. Um socialista holandês foi acusado do incêndio, e Hitler usou isso como pretexto para convencer Hindenburg a assinar um decreto de emergência que suspendia as liberdades civis. Prisões sem julgamento, censura de imprensa e intimidação política se tornaram a norma. Nas eleições de março de 1933, realizadas sob terror massivo, com as SA patrulhando as ruas, os nazistas conseguiram 43,9% dos votos. Ainda não era a maioria absoluta, mas aliados com os nacionalistas, eles tinham o suficiente para pressionar o parlamento. Em 23 de março, Hitler forçou a aprovação da Lei de Plenos Poderes, que transferiu o poder legislativo do Reichstag para o governo. Apenas os social-democratas votaram contra. Os socialistas já haviam sido presos ou forçados à clandestinidade. Com essa lei, Hitler tinha carta branca. Ele iniciou o que os nazistas chamaram de Gleichschaltung, que significa coordenação. Na prática, foi a nazificação completa da sociedade alemã. Os governos estaduais foram dissolvidos e substituídos por comissários nazistas. Em 2 de maio de 1933, as sedes sindicais foram invadidas, líderes trabalhistas foram presos e os sindicatos foram substituídos por uma organização controlada pelo partido. Todos os outros partidos políticos foram banidos ou se dissolveram sob pressão. Em julho de 1933, a Alemanha era oficialmente um estado de partido único, mas Hitler ainda tinha um problema. A SA
SA, as tropas de assalto que o haviam levado ao poder estavam se tornando um incômodo. Liderada por Ernst Röhm, a SA exigia uma segunda revolução e ameaçava o exército tradicional. Essa decisão se deveu ao fato de que Hitler precisava garantir a lealdade do exército, que era a única instituição capaz de detê-lo. Em junho de 1934, Hitler ordenou um expurgo sangrento conhecido como a Noite das Facas Longas, e centenas de líderes da SA foram assassinados. Com isso, Hitler garantiu a lealdade do exército. Quando Hindenburg morreu em agosto de 1934, Hitler fundiu os cargos de chanceler e presidente, tornando-se o Führer absoluto. O exército jurou lealdade pessoal a ele, não à Constituição, e a transformação estava completa. Então, como Hitler chegou ao poder? Não foi apenas por causa do seu carisma ou de suas ideias. Foi o resultado de uma crise sistêmica da sociedade alemã. A Primeira Guerra Mundial brutalizou a política. O Tratado de Versalhes criou ressentimento nacional. E a hiperinflação destruiu a classe média, junto com a Grande Depressão, que foi o evento catalisador que transformou Hitler de um agitador marginal em uma ameaça real. Mas a peça final do quebra-cabeça foi a cumplicidade das elites conservadoras. Isso é explicado porque elas estavam temendo o socialismo e se mostraram incapazes de governar democraticamente. Elas fizeram uma aposta fáustica, acreditaram que poderiam usar Hitler para seus próprios fins sem perceber que estavam entregando o Estado a um fanático que destruiria tudo, incluindo a eles mesmos. A democracia alemã não caiu porque era fraca, ela foi destruída de dentro, usando seus próprios mecanismos constitucionais. E isso nos deixa uma lição sombria. Instituições democráticas, por mais sólidas que pareçam, podem ser subvertidas quando a sociedade entra em colapso e quando aqueles que deveriam defendê-las escolhem, em vez disso, colaborar com seus inimigos. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que tá aparecendo na tela, que pode ser interessante para ti, e deixa nos comentários o que é que você acha sobre essa chegada do Hitler ao poder por meio das instituições democráticas. Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.